Pense num gesto simples. Pegar o celular, dar tchau para alguém. A gente faz no automático, né? Totalmente. Mas por baixo da pele tem uma rede de cabos biológicos de altíssima velocidade, conectando cérebro e músculos. E se um único fiozinho dessa rede se rompe, o que acontece? O sistema todo pode falhar. Exato. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa fiação do corpo humano, com foco total nos nervos do braço e antebraço. O nosso material de base é um guia super denso de anatomia, quase um mapa de engenharia neurológica. Um mapa bem complexo. E a nossa missão aqui é decifrar duas partes desse mapa. Primeiro, vamos dar um zoom num problema bem específico, a síndrome do nervo interósseo anterior. Depois, a gente dá um passo para trás e tenta entender o sistema maior que comanda toda a parte de trás do braço. Ok, vamos desvendar isso. É um mergulho fascinante, porque a anatomia parece algo estático, né? Coisa para decorar. Mas quando você entende a lógica por trás, nossa, você percebe que é um sistema super dinâmico, cheio de princípios de engenharia incríveis. Boa. Então vamos começar com o nosso primeiro mistério. A síndrome do nervo interósseo anterior. O nome já intimida um pouco. Por que começar com algo que parece tão específico, tão obscuro? O que esse nervo tem de especial? Essa é a pergunta certa para começar. Ele é especial justamente por ser específico. O nervo interósseo anterior é, na verdade, um ramo de um dos grandes do braço, o nervo mediano. Ah, o mediano. Esse é famoso. Sim. Pense no nervo mediano como uma grande avenida que desce pelo braço. Quando ele chega no antebraço, ele precisa passar por um lugar meio apertado, sabe? Entre duas partes de um músculo chamado pronador redondo. Entendi. Logo depois de atravessar esse, digamos, pedágio muscular, ele solta uma saída secundária. Essa saída é o nervo interósseo anterior. Uma ruazinha que sai da avenida principal. E imagino que por ser uma rua menor, ela vá para lugares bem específicos. Exatamente. É um ramo puramente motor, ou seja, ele não dá sensibilidade para a pele, ele só comanda músculos. E ele comanda apenas 3 alvos: o músculo flexor longo do polegar, uma parte do músculo flexor profundo dos dedos, Certo. especificamente para o indicador e o médio, e por fim o músculo pronador quadrado, que fica lá pertinho do punho. Ok, então são músculos bem profundos que a gente nem lembra que existem no dia a dia. A minha pergunta é, uma lesão tão específica assim, como um paciente percebe isso? Que tipo de tarefa simples se tornaria, sei lá, frustrante ou impossível? Então, a consequência é muito curiosa. A pessoa perde a capacidade de dobrar a última falange do polegar e do indicador. O teste clássico que um médico faz é pedir para a pessoa fazer o sinal de OK, sabe? Juntar a ponta do polegar com a do indicador para formar um círculo perfeito. Aham. Alguém com essa síndrome não consegue. Em vez de um círculo, a pessoa faz uma pinça, com as pontas dos dedos mais esticadas. Ela não consegue dobrar as pontinhas. Nossa, que detalhe. Então a pessoa talvez nem percebesse no começo. Provavelmente não. Até tentar pegar uma moeda numa mesa ou abotoar uma camisa. Isso. Mas esse tipo de lesão acontece do nada ou é causada por algum trauma? Tipo, um ortopedista veria isso depois de uma fratura? Ótima pergunta. Raramente acontece do nada, não. Geralmente está ligado a uma compressão. Às vezes o nervo fica apertado ao passar por aquele músculo que a gente falou, o pronador redondo. Tal pedágio. Exato. Mas sim, também pode acontecer depois de fraturas no antebraço ou até por um esforço repetitivo muito intenso. A causa exata é parte do trabalho de detetive que o médico precisa fazer. E aqui entra o que eu acho mais incrível na história. O diagnóstico não é só sobre o que a pessoa não consegue fazer, certo? É também sobre o que ela ainda consegue. Perfeito. É aí que o detetive brilha. Como a lesão é só naquela rua secundária, Certo? a avenida principal, que é o nervo mediano, continua funcionando normalmente. Então a pessoa ainda consegue flexionar o punho com força, porque os músculos para isso são inervados pelo ramo principal. Entendi. A avenida principal está liberada. O problema deve ser naquela saída ali na frente.
Ah, então o trabalho de detetive não é só achar o que quebrou, Não. mas também confirmar o que não quebrou para isolar o problema. É um processo de eliminação. Exato. E o que isso nos diz sobre o corpo é que ele tem sistemas de backup, tem resiliência. A pronação não falha completamente porque o pronador redondo, que é inervado por um ramo diferente, ainda faz parte do trabalho. É um design com redundância, sabe? Para garantir que a função não seja perdida por completo por uma falha pequena. Cara, pensar nisso me dá um nó na cabeça. Imagina ter que decorar um mapa de fiação de um prédio inteiro. E cada prédio, cada corpo é um pouco diferente. A quantidade de informação que um estudante da área da saúde precisa dominar é absurda. É um desafio gigantesco. E não é só decorar, né? É criar um mapa mental 3D e saber navegar por ele sob pressão. Conectar um sintoma sutil a um ponto minúsculo nesse mapa. Falando em preparação e em construir esse mapa mental, para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. No final das contas, é sobre ter as ferramentas certas para montar esse quebra-cabeça. E cada peça do quebra-cabeça, por menor que seja, como o nervo interósseo anterior, é vital para enxergar a imagem completa. Exato. Bom, a gente deu um zoom num fusível específico dessa instalação elétrica. Agora vamos para a caixa de força, olhar a imagem maior. O nosso guia nos leva agora para uma estrutura chamada cordão posterior. O que é isso e onde se encaixa? Então, se o nervo interósseo anterior era uma rua secundária, o cordão posterior é uma das 3 grandes rodovias que saem de um trevo principal. Esse trevo é o plexo braquial, que é de onde nascem quase todos os nervos do braço. E o material nos dá uma regra de ouro para entender o cordão posterior. Ele inerva tudo que é posterior. Pera aí. Uma regra tão simples assim no corpo humano. A gente sabe que biologia adora uma exceção. Não tem nenhuma pegadinha aí? Nenhum músculo que quebra essa regra só para confundir os estudantes na prova de anatomia? É uma ótima provocação e você tá certo. A anatomia é cheia de mais, exceto às vezes. Só que nesse caso, a regra é surpreendentemente robusta. É um dos princípios organizacionais mais elegantes e úteis do sistema nervoso periférico. Sério? Sim. Claro que existem variações anatômicas de pessoa para pessoa, mas o princípio funcional é esse. Se está na parte de trás do braço, do ombro ao antebraço, a chance de ser inervado por um ramo do cordão posterior é altíssima. Isso é muito bom, uma lógica clara no meio do caos. E quais são os nervos principais que saem dessa rodovia posterior? O material lista 5 ramos principais. São os nervos subescapular superior, subescapular inferior, o nervo tóraco-dorsal, o nervo axilar e, o grande final, o nervo radial. Certo. 5 nomes para a gente guardar. Vamos passar por eles rapidinho. Os subescapulares superior e inferior. O que eles fazem? Eles têm uma tarefa bem direta, comandam o músculo subescapular, que fica na parte da frente da escápula, o nosso omoplato. Ele ajuda a girar o braço para dentro. E mesmo estando na frente da escápula, ele age na parte de trás da articulação do ombro. A lógica se mantém. Ok, faz sentido. O próximo, nervo tóraco-dorsal. Esse nome é diferente. O nome alternativo dele entrega tudo. Nervo prolatíssimo do dorso. Ah, bom. Ele vai direto para o músculo latíssimo do dorso, aquele músculo enorme das costas que os nadadores têm bem desenvolvido. De novo, um músculo posterior. Beleza, até agora a regra, tudo que é posterior está funcionando 100%. E o nervo axilar? O axilar vai para o músculo deltoide, o músculo que forma o contorno arredondado do ombro. É ele que levanta o braço para o lado. O músculo do ombro mesmo. Isso, é a capa do ombro, totalmente posterior e lateral. Certo. E por último, o nervo radial. Pelo que eu senti do material que a gente recebeu, esse é o chefão do grupo. Com certeza. O nervo radial é a continuação direta do cordão posterior,
É o maior ramo, ele é o grande maestro de toda a extensão no membro superior. E maestro da extensão, gostei. Ele comanda as 3 cabeças do tríceps, o músculo do tchauzinho, e quando desce para o antebraço, ele comanda todos os músculos que esticam o punho e os dedos. Qualquer movimento de esticar o cotovelo, abrir a mão, esticar os dedos, é trabalho do nervo radial. Então, uma lesão nesse nervo teria um efeito bem mais dramático e óbvio do que a do nosso primeiro exemplo, né? Muito mais. A lesão clássica do nervo radial causa o que a gente chama de mão caída ou punho caído. A pessoa simplesmente não consegue levantar o punho e os dedos contra a gravidade. A mão fica morta, pendurada. Essa imagem da mão caída é bem forte. O que pode causar uma lesão tão séria? É um acidente de carro, uma queda feia? Pode ser, principalmente em fraturas do osso do braço, o húmero, porque o nervo radial passa coladinho nele. Mas o exemplo mais clássico que todo estudante de medicina aprende e nunca mais esquece é a chamada paralisia de sábado à noite. Como assim? Ou paralisia dos amantes. A pessoa bebe um pouco a mais, dorme no sofá com o braço pendurado na beirada da cadeira, sabe? Sei. Ou dorme com a cabeça de outra pessoa sobre o braço, comprimindo o nervo na axila por horas. Quando acorda, a surpresa, o punho não levanta mais. Caramba, que história! Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente começou com um problema super sutil, não consegui fazer um joinha direito e terminou mapeando o comando central de todo o movimento de esticar o braço, com direito a histórias de sábado à noite. O que é fascinante aqui é entender que o sistema nervoso funciona em escalas e a lógica se aplica em todas elas. A gente falou do hardware, da fiação. Existe uma organização macro, a do cordão posterior, que dá o contexto geral. Se você sabe que um nervo vem dali, você já espera que ele vá fazer movimentos de extensão na parte de trás do braço. É o quadro geral. E do outro lado, tem a organização micro. Isso, que é o caso do nosso primeiro exemplo. Se você vê uma perda de função muito específica, como a do nervo interósseo anterior, o conhecimento preciso daquela fiação micro permite um diagnóstico de precisão cirúrgica apontando para o lugar exato da lesão. Aquela analogia da rede elétrica de uma cidade faz todo sentido agora. Total. Você pode olhar um mapa e entender o sistema todo. As grandes usinas, as linhas de transmissão que alimentam a cidade. Mas para saber por que a lâmpada da sua cozinha queimou, você precisa do mapa detalhado da fiação daquela casa específica, daquele cômodo. A visão macro e a micro não competem, elas se complementam. É exatamente isso. A beleza da anatomia funcional está nessa relação perfeita entre o sistema e seus componentes. Então hoje, nós deciframos 2 partes importantes desse mapa. Vimos como um pequeno ramo, o interósseo anterior, é responsável por movimentos finos e como sua falha gera um problema muito particular. E depois, ampliamos o foco para o cordão posterior e entendemos o princípio genial de organização que comanda toda a parte de trás do braço. Isso me leva a uma questão que vai além da anatomia. Uma questão que me deixa pensando. A gente passou esse tempo todo falando do hardware, da fiação, mas como o cérebro, que é o software, usa essa fiação de forma tão magistral? Como ele aprende a mandar a quantidade exata de sinal para os nervos certos, na hora certa, com a intensidade certa, para a gente fazer um movimento fluido, como pegar uma xícara de café, em vez de um movimento robótico, todo travado e desajeitado. A gente mapeou os cabos, mas a mágica de verdade está no código que passa por eles. Esse é o próximo mistério.